Salve telanautas, que episódio foi esse, meus amigos? Essa introdução vai dar trabalho. Eu sou o Heitor Teixeira e dessa vez a gente vai falar sobre um episódio metido a engraçadinho que pode não ser assim tão direto ao ponto na hora de analisar. Star Trek Strange New Worlds, em seu quinto episódio, Spock Amok, ou Loucura e Spock, é um salto de fé por parte dos produtores, sendo um grande exercício de esticar as asas e descobrir até onde essa série pode voar. Devo dizer que eles foram ousados e atrevidos, o que me compele a iniciar esse nosso bate-papo dizendo o seguinte: nem todo mundo pensa igual, ainda bem, e quando o assunto é humor, as opiniões podem se dividir, tendendo a extremos de amor e de ódio com facilidade. Então vamos combinar, a premissa dessa historinha é bem boba, é besta até não poder mais, e eu não estranharia de ver o Tony Ramos ou a Glória Pires passando de figurante lá no fundo. Se você não comprar a proposta e não embarcar nessa viagem, vai passar o episódio todo com cara de quem comeu e não gostou. Mas se por outro lado você conseguir ter aquele estalo de tá, vai lá, conta aí a tua pataquada, então você vai ter bem mais chance de perceber que tem uma mensagem muito bem estruturada ali, que respeita perfeitamente o tema proposto da empatia, do colocar-se no lugar do outro, bem, até mais do que metaforicamente. Vamos ver através dos olhos um do outro. A premissa básica do momento é que praticamente todo mundo tá numa merecida licença fora da nave, enquanto a Enterprise é consertada após seu encontro com o buraco negro. O Dr. Mabenga tá animado em pescar, com um chapéu que é uma beleza cringe. A Chapel tá ansiosa pra ver um cara com quem ela tá ficando e o Spock tá planejando passar algum tempo curtindo a sua noiva T'Pring, que fez uma viagem especial pra compensar a sua última visita interrompida lá no piloto da série. E como eu digo há tempos, Star Trek nunca foi uma franquia sisuda e de cara fechada. E lá sempre tivemos episódios de tom mais leve, lembra dos pingos? E depois de um episódio mais pesado, como foi o da semana passada, o momento para umas risadas foi bastante oportuno. O oportuno também seria que vocês deixassem likes para esse vídeo que eu tô fazendo com tanto carinho para essa audiência linda, seus fofos. Inscrevam-se no canal e ativem as notificações, assim a gente não perde esse contato gostoso. Lembrando que após a recapitulação comentada, a gente vai ter o momento dos telanautas, onde eu leio os comentários da galera que usaram o Responda 2 pontos. A partir desse ponto, nós vamos de spoilers, então bora comentar trecho a trecho do desenrolar dessa experiência que certamente vai dividir opiniões. Preparados? Então vamos lá. A Enterprise tá de volta à base estelar 1, depois de levar uma surra no confronto com os Gorn na semana passada, e a tripulação é liberada para desfrutar de uma licença super bem-vinda. Mas a mente do Spock tá a mil, com um pesadelo sobre um ritual Kunut Khalifi, no qual a T'Pring coloca os seus lados humano e vulcano um contra o outro em uma guerra cerimonial. Sim, vulcanos podem ser bem mimados de vez em quando. E agora, fora do sonho, ela tá visitando a base devido a um assunto do seu trabalho pessoal, no qual ela se empenha para reabilitar vulcanos desajustados, para que eles reabracem a lógica como uma reabilitação. E não é que durante a visita dela, ela se dá ao desplante de dizer que os aposentos do Mr. Orelha são humanos demais? Como a gente sabe que eles não vão ficar juntos, eu creio que ao longo da série a gente vai ver sendo plantados vários pequenos elementos que vão justificar a mudança de escolha dela e o motivo da sua desistência em casar com esse partidão, que ela não tá achando tão partidão assim. Ninguém é mais passivo-agressivo que um vulcano. Ela quer retomar de onde eles pararam no primeiro episódio, quando o Capitão Chris deu aquela bela empatada e convocou o Spock pra missão, bem na hora dele hastear a bandeira, se é que você me entende. Ela tá tentando honestamente ter um momento íntimo com o cara, porque aparentemente vulcanos não são de ferro, de cobre talvez. E ela não fica nada satisfeita ao descobrir que o Spock tem que sair correndo novamente pra
ajudar o capitão de novo, mesmo com ele prometendo voltar a tempo pro jantar. Tadinho, sabe de nada, inocente. Ao meu ver, a série merece crédito pela forma que pega o romance deles, que todo mundo sabe que tá fadado ao fracasso, de acordo com o episódio Amok Time da série clássica, e transforma em algo interessante e movimentado. Sempre ouvimos ao longo da franquia que a vida do Spock tinha sido particularmente complicada por causa da sua condição mestiça, mas francamente, tirando o bullying sofrido na infância, a distância de tratamento por parte da Academia Vulcana de Ciências e, consequentemente, seu pai, Sarek, e algumas provocações por parte do pentelho do McCoy, não tínhamos de fato visto tanto o lado social de como isso afetava a sua vida adulta de forma recorrente. É sabido que o Spock sempre se sentiu um filho de dois mundos. No entanto, eu sempre achei isso descabido na sociedade vulcana, que justamente preza pelo conceito do IDIC, que gira em torno de se perceber o valor de infinita diversidade em infinitas combinações. Porque vamos combinar, vulcanos são uma espécie bacana e tal, mas também podem ser uns arrogantes, bem hipócritas de vez em quando. E vale lembrar que o Spock que a gente vê aqui ainda não é o mesmo da série clássica, e principalmente não é aquele que a gente tem a partir do primeiro filme, quando ele tá mais frio e lógico do que nunca, mesmo recusando completar o ritual de expurgo de toda a emoção para abraçar a lógica pura. Então, ver ele em uma historinha mais leve e bobinha, que não tem grandes consequências, na minha opinião, é bem menos danoso pro personagem do que o que fizeram com ele em Discovery, por exemplo, que mostrou um lado mais sombrio e mentalmente desarranjado, que deixava ele embaixo da aura da sua irmã, Michael Burnham. Sim, malditos roteiristas bêbados. O almirante April encarrega o Pike de continuar as discussões com o protetorado rangoviano, uma civilização que pode garantir passagem segura pro quadrante beta, mas que há uma chance de que acabem se aliando a Klingons ou Romulanos. As discussões iniciais com um almirante Telarita resultaram em bate-boca acalorado. Telarita, né? Sabe como é que é. Mas o Capitão Vaso é imediatamente cativado pelo charme do Pike, que o convence a não desistir das negociações. Isso faz com que Spock se atrase pro encontro com a T'Pring, que tá lá vendo a comida esfriar, antes de sair com outra observação muito humana. O Spock, quando volta, quer demonstrar seu compromisso com o romance vulcano e dá a ideia deles fazerem a antiga cerimônia de compartilhamento de almas. Lembra aquele papo de Catra? Que foi o que possibilitou que ele voltasse a ser ele mesmo no terceiro filme? Então, esse. Mas todas as luzes, sinos e elementos vulcanos funcionaram bem demais. Parece que trocamos de corpos. Eles tentam de tudo para reverter o quadro geral, mas até aí a comédia de erros já tá sacramentada. E quando o capitão chega, eles sentem o drama. Sim, a situação é tensa. Imagina? Pra mim foi impossível não pensar em filmes como Tal Pai, Tal Filho, Sexta-feira Muito Louca, Garota Veneno, ou mesmo o nacional Se Eu Fosse Você. E talvez essa proposta assuste alguns, que a princípio podem não achar que seja uma fórmula que combine muito bem com Star Trek. Tá, eu admito, essa foi a minha primeira reação também. No entanto, com o desenrolar do episódio e a costura com as outras cenas e personagens agindo em uníssono para compor esse comentário social, a coisa acabou me comprando. A Christine tá num encontro com seu ficante atual, o Tenente Dever, que tá amarradão nela e quer algo mais sério, o que é o suficiente para ela broxar imediatamente, já que compromisso não seja de fato algo que tá no topo da lista no momento. Ou ao menos não enquanto não aparecer a pessoa certa, não é mesmo? Então ela foge e usa o Spock como desculpa. Bem, esse papo de esperar pela pessoa certa, né? E a gente sabe que lá na TOS ela tem mais que uma queda por ele, não é mesmo? A Chapel também tem o apoio da Ortegas, tipo amiga de balada, e é empolgadinha essa menina, com a maior parte da tripulação curtindo ou relaxando fora de serviço, incluindo o Dr. Mabenga, que tá no embalo da pesca. Laan e Una tão prontinhas pra ficar engajadas nas responsabilidades maçantes de sempre. E é aí que a Number One descobre que tem um apelido secreto no meio da galera, onde a diversão vai pra morrer, ou trocando em miúdos, a estraga prazeres. No big deal. No big deal my ass. É claro que ela, no fundo, não curte e vai obviamente provar pra si mesma que pode ser divertida.
E ela tem justamente a chance de mostrar o quanto ao resolver uma crise de segurança em uma câmara de ar. Quando apanha duas alferes aterrorizadas, tentando realizar uma caminhada espacial ilegal. Juntas, a Number One e a Laan interrogam as alferes, fazendo elas confessarem que estavam envolvidas em algo apelidado de bingo da Enterprise. E usam o método do tira bom, tira ruim. Laan acaba descobrindo que esse jogo rola nos níveis inferiores entre os subalternos e que envolve uma série de desafios a serem superados sem que se seja pego. É então que ambas decidem experimentar para entender o que tem por trás disso. Por que é assim tão divertido? Mas depois de executar alguns itens da lista, elas não se convencem do propósito, reconhecendo que se quiserem fazer a coisa direito, vão ter que descumprir algumas regras, já que esse parece ser o objetivo e o tempero por trás da curiosa atividade. Tudo para entender melhor a equipe, é claro, e como funciona a cabeça da tripulação sem segundas intenções de fato se divertir no processo. Você sabe, tudo muito profissional. A amizade da Una e da Laan é uma daquelas oportunidades que Star Trek usa para mostrar o quanto duas pessoas podem se conectar no nível mais pessoal. Na série clássica, foi assim entre o Spock e o McCoy, ainda que fosse uma amizade meio na base do solavanco devido à incompatibilidade de gênios. Na nova geração, a gente teve o Data e o George, que tinham um relacionamento curioso devido às suas condições de realidades distintas, porém complementares. Em Deep Space Nine, lá estavam o Bashir e o O'Brien, que se divertiam juntos pra caramba, feito dois moleques em tempo de colégio. Sem falar do Tom Paris e do eterno Alferes Skin em Voyager, até chegarem em Enterprise, com a parceria do Trip e do Malcolm. Então, a proposta não é exatamente uma novidade e, de certa forma, é um retorno à fórmula, que, se for bem tratada, pode render alguns ótimos momentos. Quando o Pike revela que os Rangovianos só querem falar se for com o Spock, eles admitem a troca de corpos. A T'Pring, depois de alguma deliberação, acaba achando que não só pode ser útil para a situação diplomática, como também reconhece que esse era o objetivo com a cerimônia de compartilhamento de almas em primeiro lugar, se colocar no lugar do outro. A conversa até que começa bem e ela segue apresentando de forma lógica as vantagens de se aliar à federação, mas vacila quando o assunto muda para a uniformidade cultural. Os caras não querem ser tratados como tudo farinha do mesmo saco. Eles controlam um território-chave, que seria uma opção de trânsito entre o espaço da Federação e o quadrante beta, pelo qual se pode atravessar sem que seja violado nenhum tratado de paz com Klingons e Romulanos. Mas eles têm sido muito reservados e extremamente resistentes a negociações diplomáticas. Pelo menos até o Pike descobriu o segredo do que eles querem ouvir lá mais pro final do episódio. Para os Rangovianos, aparentemente, o que mais importa é que os outros tentem ver as coisas da sua perspectiva e se coloquem em seu lugar, em vez de simplesmente promover uma agenda singular. É a tal da empatia, sabe como é? Essa parte da história, mesmo sofrendo óbvias interferências do fato de que um engodo esteja ocorrendo, com a T'Pring se passando por quem ela não é, ainda é uma das que é tratada com mais seriedade, ainda que mantendo um certo grau de leveza, mas quando ela parece estar perdendo algumas oportunidades, pelo fato de que, mesmo sendo uma mulher inteligente, culta e muito capaz, estejam lhe faltando algumas expertises chaves, justamente por ela não ter o mesmo background do noivo. O Pike toma a iniciativa de intervir em favor do Spock, de uma forma que acaba por informar tanto a T'Pring quanto aos Rangovianos que o sacrifício do Spock em ter uma vida dividida entre ser um vulcano e fazer parte da Federação incorpora tudo de excelente sobre a Frota Estelar. Por outro lado, quando a T'Pring é necessária para falar com o fugitivo, o Spock decide agir no lugar dela. Ele procura a ajuda da Christine mais uma vez em busca de uma cura médica, mas isso levaria tempo, então ela o acompanha para falar com o rebelde vulcano Barjan Tior, que imediatamente começa a depreciar o Spock e os humanos. Aí, sabe todo aquele papinho sobre lógica? Pois é lógico que ele fica puto e dá um socão na cara do meliante. Bom, pelo menos foi eficiente. Uma benga volta da pescaria e tá animadão para testar uma nova gosma para ajudar na transferência cátrica, preenchendo a lacuna entre a medicina e esse algo a mais. É desagradável, mas funciona. E Spock expressa sua gratidão a Christine antes de ir finalmente se juntar a T'Pring, onde os dois exploram seu novo entendimento para se aproximarem ainda mais. Veja, aproximar, bem mais.
E olha só esse papo de Catra, não confundir com Mr. Catra. Realmente é um assunto que soa muito mais como fantasia do que como ficção, principalmente pela forma como é apresentado em tela. E sim, é apenas um recurso de roteiro para se alcançar um determinado objetivo, mas que não é vazio por natureza, como se fosse algo impossível e devesse ser rapidamente descartado. Pelo contrário, falar sobre a essência da mente pode ser um assunto muito rico de fato, mas o aprofundamento não foi bem nesse episódio aqui e não dessa vez. Em relação aos convidados alienígenas, o Pike tenta uma nova tática em uma conversa final, oferecendo todas as razões pelos quais o protetorado rangoviano não deveria se beneficiar de entrar na federação. O almirante April fica até atordoado, porque à primeira vista o colega parece estar jogando contra, mas o instinto do capitão se mostra correto. Esses seres não são imitadores, eles são empáticos, e o Pike demonstrou que os entendia. Eu cheguei a pensar naquela espécie de Iotia da série clássica, no episódio Um Pedaço da Ação, que tinham essa coisa de imitar outras culturas que eles porventura venham a entrar em contato, na base da apropriação cultural na cara dura, que lá, no caso, é retratado como eles se travestindo de gangsters, em outro episódio que também é bastante metido a engraçadinho. Mas no fim das contas, a proposta aqui é mais comportamental e emocional. Os rangovianos, por fim, celebram a parceria hasteando a bandeira da Federação em seu veleiro espacial, que voa bem ao lado da Laan e a Una, enquanto elas violam as regras em uma caminhada espacial pela Enterprise, lá do lado de fora, para assinar o painel mais antigo da nave, possivelmente o único que não foi substituído em todos os anos de serviço. O episódio termina com a Ortegas e a Chapel tomando um drink, e a Christine se perguntando se a pessoa certa para ela tá lá fora em algum lugar. Então eu sei que muita gente vai torcer o nariz para esse episódio, mas ao final eu senti que eles foram felizes em abordar o assunto de forma eficiente, e mesmo com uma escolha de teor tão cômico, eles não se perderam em manter a coisa coerente com o espírito de Star Trek, seus episódios bem-humorados e histórias que se passam em licenças da tripulação. E para não dizer que eu não toquei no assunto, o Pike até que ficou bem com a túnica verde que a gente estava acostumado a ver o Kirk usando em TOS. É bacana ver como ele tá mais interessado em liderar por colaboração do que por decreto, sempre valorizando a voz da sua equipe. Sim, esse é um homem que já pratica a empatia radical, que procura trabalhar com os outros em vez de liderar pela força da hierarquia, e que realmente quer ouvir perspectivas além da sua. Não é de se estranhar que tanta gente acabe confiando nele e estando disposta a segui-lo em qualquer situação. O episódio evitou exagerar em fazer os dois, Spock e T'Pring, se exporem excessivamente, sem fazer travessuras às custas da credibilidade dos personagens, ou ao menos essa é a minha ótica nesse momento. E Tampek foi notavelmente eficaz com as várias iterações do Spock, demonstrando o timing cômico com o desenvolvimento do personagem. Houve bastante respeito pela cultura vulcana, como a Mock Time, e teve figurinos, adereços, cenários e efeitos visuais excelentes, que lembrou a estética do show original e ainda dos filmes da era da TOS. Teve até a musiquinha do combate do Spock e do Kirk. Divertidão. Esse episódio mostra mais uma vez que o formato episódico é uma tremenda boa pedida, não apenas com alienígenas diferentes a cada semana, mas também com vários estilos e tons, ao contrário dos outros novos shows de live action do Star Trek atual. São propostas diferentes, eu sei, mas eu fico com essa aqui. Chegamos então no momento dos telanautas, em que o Juliano Souza colocou: estou gostando demais dessa série. Finalmente temos um capitão com C maiúsculo e uma tripulação que respeita a hierarquia. Acredito que se fosse a Michael no lugar da Laan, ela tentaria tomar o lugar do capitão. Pois é, Juliano, eu tô gostando bastante também. Às vezes eu acho que tem muita coisa pra digerir, propostas e informações que eles acabam inventando moda, jogando no nosso colo e soltando lidem com isso. Ainda assim, esse retorno a uma fórmula mais parecida com o que a gente estava acostumado dá um calorzinho bacana no coração. E quanto a Michael, nem vamos dar muito ibope pra ela não. O Felipe Rodrigues Alves tascou nos comentários: gostaria de saber o que você está achando do fator CGI da série e sobre as lacunas científicas. Será que estão usando o fator a mimir as leis da física para terem mais liberdade com os roteiros da série? Um abraço, que a força esteja com você. Brincadeira, kkk, vida longa e próspera. Fala, Felipe. Cara, quanto a efeitos especiais, eu acabo me sentindo dividido. Eu nem sei se em termos de orçamento e prazo seria muito viável voltar a um modelo de produção que fosse
fosse mais prático, que usasse maquetes e elementos palpáveis em detrimento do uso de computação gráfica. Mas o que me importa é o resultado em tela, e por mais que hoje em dia a gente tenha umas cenas lindas, às vezes eu acho que eles podiam se ligar que menos é mais. Eu quero ver as naves em todos os seus detalhes, sem aquela bagunça de luzes e elementos fora de foco. Deep Space Nine teve cenas incrivelmente animais, em uma época que o que rolava era um balé intrincadíssimo de naves em meio a batalhas realmente impressionantes de tão bonitas. Eu acho que falta mais daquilo. Já quanto à ciência, bom, ela é a base para se contar histórias em uma ficção científica, obviamente. No entanto, isso nunca foi o foco de Star Trek, que já foi melhor em esconder esse fato. Mas a ideia é falar do ser humano e principalmente do ser humano do agora. O problema é que às vezes as escorregadas de quem foi mal no supletivo deixam os roteiros com uma cara meio meh. Que a força esteja com todos nós e seja sempre próspera. Já o Edson de Paula colocou: achei interessante a conversa do engenheiro com a Uhura, fale sobre isso. O episódio foi emocionante e aquela nave pequena lá fora, sendo que a nave mãe estava com dificuldades de manter o casco ileso. Edson, eu acredito que você esteja se referindo ao papo sobre pacifismo versus passividade, que foi bastante elucidativo. É difícil falar sobre isso sem lembrar de Mahatma Gandhi, que resolvia as suas questões sem pegar em armas e sem iniciar tretas desnecessárias. O Hammer, é claro, é um andoriano, mas o conceito da cultura dele é emprestado daqui da Terra mesmo. O termo não violência tem o significado de não causar dano nem prejuízo. A ideia central desse conceito é nos inspirar a sermos pacíficos, o que é bastante diferente de sermos passivos. É agir de forma coerente e firme, norteados pelos ideais, sem aceitar qualquer forma de violência. Então, escolher não fazer parte de um exército não significa que você não vá trabalhar ativamente para que os objetivos evoluídos não sejam alcançados. É algo muito bacana, mas que não pode ser reduzido em alguns poucos comentários. E em relação ao passeio de nave auxiliar lá fora, enquanto o bicho tava pegando, pois é, ficou meio esquisito mesmo. E olha aí quem tá de volta, nós temos o retorno do José Aguiar, grato pelas respostas. Os episódios estão bem, se levarmos em consideração a parte científica, está indo de 0 a 10, coloco 5. Fiquei impressionado. Você colocou no ar o comentário antes de vermos o episódio. Quase caí na tentação de ver os comentários. Parabéns a você e a sua equipe. José, é pra isso mesmo que a gente tem essa sessão, pra galera poder trocar ideias e participar. E como eu disse, a parte científica é importante. Mas se for pra ser crica com isso, a gente vai acabar não curtindo o lado bom do que eles estão tentando entregar pra gente. Eu tento sempre ser o mais rápido possível com a publicação dos vídeos, mas tem todo um aspecto logístico aqui dos bastidores, que às vezes muda algumas regras do jogo. Ah, e obrigado por achar que eu tenho uma equipe. E olha a Annie Wolflark aí, bem-vinda. Você sente que as séries de Star Trek atuais estão mais desafiadoras quanto à temática do progressismo? Ou se mantém no nível da clássica? Ou, como dizem alguns, são somente para fazer lacração? Annie, Star Trek sempre foi provocadora. E assuntos extremamente espinhosos estiveram lá desde o começo. No entanto, por vários motivos bastante mundanos, diga-se de passagem, os antigos produtores tinham bem mais restrições em relação ao que eles podiam forçar a barra. Afinal, mesmo sendo alimento para a alma, a ficção científica é para todos os efeitos um produto comercial. E para ter lucro, tem que estar adaptada para a maior quantidade de público possível. Com a mudança do formato de negócios e as coisas saindo das TVs abertas e migrando para o streaming, atrás do que eles chamam de paywall, ou seja, com acesso exclusivo para assinantes, a forma de raciocinar o retorno financeiro muda. A maior diferença que eu vejo hoje em dia é que os roteiros estão de fato tomando partido, escolhendo e deixando claro de que lado eles estão. Antigamente eles costumavam deixar o questionamento profundo sobre algum tema polêmico, mas deixavam a livre interpretação da audiência, e assim cada um entendia o que queria entender. Mesmo a gente percebendo com o passar do tempo que muita gente não entendia era nada. E aí, concordam com essa minha linha de raciocínio? Quem quiser participar, não esqueça, é só usar o Responda 2 pontos antes do comentário e vir fazer parte aqui do programa. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui do canal, feito com muito carinho. Eu agradeço a audiência e a participação de vocês. Vou ficando por aqui, um forte abraço, galera, e até mais.